Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o começo de vários vídeos que eu vou produzir sobre o trabalho do Charles Eisenstein com a economia sagrada, tá? E eu vou me basear muito nesse livro, que é o único livro em português que o Charles tem, tá? Que é O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possíveis. Eu recomendo muito comprar esse livro, é um livro muito fácil de ler, tá? E eu também vou trazer coisas que ele fala na Economia Sagrada, que é um livro que só existe em inglês, então vou trazer alguns conceitos para nós. E esses vídeos, a intenção é que nós tenhamos material, né, em português, porque há muito pouco material do Charles em português, e eu acho que são pensamentos muito valiosos que me ajudaram muito e me ajudam nesse período de transição que nós estamos vivendo, né? E eu queria deixar bem claro que eu não sou o Charles Eisenstein, eu sou a Inês. E então eu vou trazer o meu ponto de vista, né? Eu vou trazer experiências da minha vida, né? Baseada nessas ideias dele que estão sendo tão importantes para mim, tá? Nós vamos conversar aqui sobre tanto coisas da economia, coisas do autoconhecimento, né? O Charles Eisenstein, ele é uma pessoa mais acadêmica, né? Ele escreve, inclusive, o Sacred Economics, ou Economia Sagrada, ele é escrito de maneira bem acadêmica. Ele tem conhecimentos muito grandes de economia, que eu não tenho, por exemplo, né? Eu já sou uma pessoa mais voltada para o autoconhecimento, para as terapias energéticas, para a espiritualidade, né? A espiritualidade não religiosa, a espiritualidade do autoconhecimento, da autocura. Então eu vou trazer muito mais para essa esfera, né? Porque apesar de que a economia sagrada ela é um sistema, né? Ela propõe um sistema mundial de mudança de paradigmas na economia, de mudanças práticas, né? Ela começa com a quebra de crenças internas nossas. Então eu vou estar voltando muito mais para isso, porque esse é o começo da conversa, esse é o começo do nosso trabalho. Se a gente não se trabalhar e a gente não mudar essas crenças que vêm da velha história, a gente não vai conseguir fazer uma nova história baseado em crenças da velha, né? Como que eu deixo, por exemplo, se eu sou uma pessoa machista, como que eu deixo de ser machista se eu não olhar para as minhas crenças machistas? Né? Eu posso repetir todo dia, eu não sou machista, mas eu vou continuar praticando aquilo que às vezes é até inconsciente, mas eu vou ter que trazer para o consciente para eu conseguir transformar isso. Bom, então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é um conceito que o Charles trouxe para minha vida, que é o conceito da história, né? Qual que é a história do mundo, a história das pessoas, a história que a gente se conta, né? Quais são as histórias dentro das quais a gente interage? Então ele chama a história da separação, ou a velha história, né? Que é a história de mundo que a gente vem nos últimos anos desconstruindo, e ele chama a próxima história da humanidade como a história do interser. Né? A gente vai sair de uma história de separação para a história do interser. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a história da separação. Eu vou usar um pouquinho de colinha aqui do livro para a gente ir conversando. Né? Então, primeiro eu queria fazer um exercício com você, de você pensar na sua infância, né? Se você for igual eu não tenho 40 anos hoje, né? Lá na sua infância, qual que era a história de mundo que você vivia? Qual que é a história que foi contada para você?
né? Como que era o seu planejamento do futuro? O que você precisava fazer para ter uma vida feliz, né? Em que instituições você acreditava? Então pare um minuto, dê um pause aqui no vídeo e pense, né? Como que era o mundo quando eu era criança, né? E responda as perguntas, né? Por que as coisas aconteciam? Quem era eu, né? Qual que era a natureza humana? Como que o mundo se estruturava? Pense um pouco e depois volte a dar o play. Bom, muito bem. Então, o Charles, ele fala que ele até vê com um pouco de nostalgia esse mundo quando ele era criança. Porque para muita gente foi parecido com o dele. Quando a gente era criança, nos foi dado algumas certezas. Se você fizer uma faculdade, você vai ter um emprego e você vai ser bem-sucedido, né? Aqui no Brasil, a faculdade foi assim muito importante. Também no Brasil a gente tem uma crença que eu acho que já está morrendo, mas que é muito forte, se você fizer um concurso público, se você estudar e passar num bom concurso público, você está feito para a vida, né? Você vai ter um bom emprego. Se você contribuir para um plano de aposentadoria, você vai ter uma aposentadoria e você vai conseguir ter uma velhice boa, né? Uma velhice onde você pode pagar as coisas. Se você tiver uma doença, você vai no médico e o médico vai tratar e isso vai curar, né? Todos esses são discursos que a gente ouvia quando a gente era criança, né? Tinham várias certezas, né? O jeito que uma mulher tinha que se comportar, o jeito que um homem tinha que se comportar, né? Então tem todos esses padrões e essas crenças que nós fomos ensinados, né? Eu também, né? Tanto que eu fiz 2 faculdades e uma pós-graduação e hoje eu não faço nada relacionado a isso, né? Eu fui descobrindo os caminhos. Demorou muito tempo para mim. Nós estamos numa fase de transformação, né? Numa fase de olhar mesmo, peraí, o que é que eu quero continuar? O que eu vejo de positivo nas coisas que eu aprendi e o que eu preciso transformar? Mas no começo dessa transformação, a gente passa muitas vezes por raiva, por irritação, por períodos de crise, porque quando tudo tá tudo bem, quem muda quando tudo tá tudo bem? A gente precisa passar por uma crise para a gente olhar para aquilo e falar, peraí, isso não é saudável, ou isso não é para mim, isso não tá fazendo mais sentido para mim. Então, muitas vezes, eu lembro falando com várias pessoas sobre economia e sobre o estado do mundo e como o mundo está, e eu falava, nossa, desde que eu nasci, a economia está em crise. Nunca ouvi falar que a gente passamos a crise, estamos muito bem. Então, acho que a minha geração, né, a geração um pouco antes e um pouco depois, a gente está acostumado a viver com crise, né? Especialmente crises econômicas no país e tudo. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um olhar muito negativo para a crise, né? Porque ela traz dor, né? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia traz muita dor, traz muita morte, traz muita incerteza, né? Então, a gente precisa ir mudando esse olhar da crise também. A crise traz dor, mas a dor traz aprendizado. Se eu estou disposta a aprender com ela. Se eu não estou disposta, realmente parece que a crise é uma punição, que eu estou sendo punida por algo, né? Então, nós vamos transmutando. Então, voltando para a história da separação, que é essa história que a gente vem aprendendo, né? Então, no geral, depende de cultura para cultura, né? Até de pessoa para pessoa, a realidade da vida de cada um é diferente, né? Mas a gente aprendeu que eu sou um indivíduo separado, né? Eu sou separada de você, eu sou separada da natureza, eu sou separada das coisas. Eu sou Inês, eu tenho esse corpo, eu não sou uma mesa, eu não sou um computador, eu não sou o outro. Né? E além de eu ser separada, eu preciso competir por recursos, porque toda a minha vida eu fui ensinada que os recursos são escassos.
Apesar de que a natureza muitas vezes mostra pra gente o oposto. Você pega uma semente, a semente, você planta ela, ela dá uma árvore que dá frutos por anos e anos e anos. Multiplica, 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 né? Então, quer dizer, se a gente consegue gerenciar bem os recursos não são escassos, mas sempre veio essa noção de que os recursos são escassos, né? E que eu sou um ser individual e que eu estou competindo pela sobrevivência e que mais para mim é menos para você. Né? Então eu não posso ser muito generosa, eu não posso eu preciso de ter controle sobre as coisas, eu preciso de ter algum senso de segurança no externo. Então, eu preciso de ter uma poupança, eu preciso de ter minha casa própria, né? Eu vi muito isso na minha infância, essa coisa, especialmente do brasileiro. Não sei em outros países se é tão assim, mas essa luta para ter a casa própria, essa coisa, a casa própria é um sonho, né? Que na minha vida foi uma coisa que é muito engraçada. Eu lembro uma amiga minha que comprou um apartamento e ela falou: ai, amiga, não fique triste, vai chegar a sua hora de comprar também a sua casa própria, ou o seu apartamento, ou ter um imóvel. E eu falei: ai, Deus me livre, eu quero viajar, eu não quero ter uma casa. Naquele momento, por muitos anos da minha vida, eu não quis ter minha casa, eu não quis. Eu encarei ter um terreno como uma prisão. Eu queria poder pular de país para país, viver leve, numa malinha, né? Então, muitas vezes, a gente precisa realmente questionar, né? Que muitas pessoas não fazem, elas simplesmente vão e eu vejo quando eu comecei essa vida nômade, muitas pessoas falam: nossa, eu queria poder fazer isso, eu queria ter a coragem, ou eu queria ter o dinheiro. Eu lembro uma amiga minha que falou para mim: nossa, mas você viaja tanto, eu queria ter o dinheiro para fazer isso. Eu falei: uai, mas você tem um carro de 100 mil reais parado na sua garagem, só você vender, você pode viajar por anos, a fio, né? E aí vamos desconstruindo os paradigmas. Mas primeiro é importante olhar, né, para essa história da separação que a gente foi contada, né, e que faz parte de nós, e ver o que é que a gente precisa desfazer para a gente poder entrar para a gente poder transformar, né? Então, quem somos? Nós somos indivíduos separados que estamos competindo, né? E aí, por que as coisas acontecem? Essas são perguntas que o Charles traz no primeiro capítulo do livro dele, chamado Separação. E aí, qual foi a história que a gente foi contado? As coisas acontecem aleatoriamente. Se acontece alguma coisa, a gente chama de coincidência, se for uma coisa que casa uma com a outra, né? Mas quem tem inteligência são só os seres humanos. As plantas não têm inteligência, não existe uma inteligência universal, né? Essa é a história da separação, né? As coisas são aleatórias e pode até haver um processo matemático, físico por trás dela, né? Por trás delas, por exemplo, né? Os ciclos da Lua, né? A Terra que gira ao redor do Sol, mas não existe uma conectividade, né? As coisas acontecem separadamente. Eu vivo a minha vida aqui, o outro vive ali e cada um, né, tá separado, né? E qual que é o propósito da vida, né? Até hoje, pouquíssimas pessoas conseguem responder para si próprios o que elas consideram o propósito da vida? Por que elas vieram fazer aqui? Isso é uma pergunta que a gente está se fazendo há muito tempo. E a história da separação conta pra gente que não existe propósito. Não existe. A gente nasce, vive, morre, vira comida de bicho e acabou, né? A gente tá aqui, né? A história da separação, assim, não dá muito alimento para isso, né? Até eu sinto que às vezes a gente vê essa pergunta como: para que ficar se perguntando isso? Muitas pessoas falam: para quê, né? Vou ficar pensando nisso, né? O que eu tô fazendo aqui, né? São perguntas que muitas vezes levam a lugares muito doloridos, né? Então, a história da separação fala: não, o universo é morto, é cego, a gente tá aqui
às vezes as pessoas até falam, nós estamos aqui por uma brincadeira cósmica, uma piada cósmica, né? E aí, o que é então a natureza humana? A natureza humana é me proteger, controlar o máximo possível, porque eu vivo num universo hostil, né? A natureza também é vista como hostil, né? Porque eu não realmente interajo com a natureza, apesar de a história da separação é quando a gente estava super otimista pela ciência, a ciência ia resolver tudo, a medicina ia resolver tudo. Então, assim, pela ciência eu consigo pegar uma planta, saber as moléculas dela, fazer testes, mas, na verdade, eu não tenho uma conectividade com a natureza, ela não faz parte de mim, então ela é externa e é hostil. E os outros também são separados de mim, então eles também são hostis, eu estou competindo com eles, então, na história da separação, a natureza humana é de competição e de controle para eu conseguir sobreviver, né? E aí, o que é sagrado nessa história da separação? Já que nós estamos conversando sobre economia sagrada, o que é sagrado, né? Na história da separação, a esfera do sagrado, ela é deixada para as religiões, né? Ou o que é considerado espiritual, né? Mas eu vejo mais as religiões tomando conta da esfera do que é sagrado, né? E como que isso é visto? O sagrado, ele tá fora de mim também, né? O Deus tá lá no céu, né? Longe de mim, e totalmente separado, né? E muitas vezes nas religiões nós somos pecadores, nós já nascemos errado, né? E então a batalha é uma luta para eu conseguir chegar até Deus. E chegar até Deus, chegar até o sagrado, significa renunciar o mundo material, né? Os exemplos de sagrado que tem, né? Grandes, né? É a história totalmente distorcida de Jesus, né? Que abriu mão de tudo e morreu na cruz, ou a Madre Teresa de Calcutá, que abriu mão de todos, né? Então, o sagrado, ele está totalmente desassociado do mundo material e do mundo que a gente vive. A história que é contado pra gente é que a gente só vai conseguir ser sagrado se a gente conseguir realmente abdicar da vida, né? Então, a gente vive nessa história todos os dias sentindo que nós não somos sagrados, né? E nós estamos perpetuando atitudes não sagradas, né? Bom, e aí essa história da separação, de onde que a gente vem e para onde que a gente vai? Então nós somos seres separados, ignorantes, né? Ignorantes, digamos, dessa conexão, né? Que existe entre os seres humanos e a natureza, né? E precisamos competir para sobreviver, né? Mas na história da separação, a nossa salvação, entre aspas, é principalmente a ciência, né? Então, é uma época onde a gente acreditava muito na ciência, como eu disse, né? Os médicos iam curar as doenças, se não curou ainda é porque ainda não pesquisou o suficiente para curar. A ciência, a gente ia chegar num patamar onde a gente ia conhecer o mundo inteiro, a gente ia conseguir curar todas as doenças, íamos ter uma fórmula para a juventude, provavelmente, viver para sempre, né? Ou a gente ia se tornar santos e nos elevar e sair do mundo material para a gente conseguir ser mais sagrado, né? Então essa é um pouquinho da história da separação. Claro que isso entra, assim, isso depende de cultura para cultura e isso entra em valores e crenças mais variadas possíveis. Nós vamos estar falando muito disso, né? Todo o sistema que a gente vive até hoje, o sistema econômico, ele é baseado nessa história da separação. Quer dizer, a cobrança de juros, né? Que o sistema econômico é feito para confirmar essa necessidade de competição, porque realmente o que mais para mim é menos para você.
E ele também cobra juros, então quem tem mais dinheiro ganha mais dinheiro e quem tem menos dinheiro vai sempre ter menos dinheiro. Ele é feito para manter uma elite no poder e a pobreza sempre pobre. É difícil você sair disso, né? E a gente tem as crenças de que para eu fazer qualquer coisa, para eu ter qualquer tipo de mudança no mundo, eu tenho que fazer algo gigante, né? Eu tenho que ser milionária para eu poder ter um impacto positivo, para eu realmente conseguir mudar o mundo, né? E essa é outra crença que está se desfalecendo, porque nós temos vários milionários aí no mundo e eles mesmos dizem que eles não podem mudar as coisas, que eles querem mudar, mas eles não podem mudar. Quer dizer, a gente eu trouxe para vocês hoje nesse vídeo um patamar assim geral do que é a era da separação, de acordo com o que o Charles fala e de acordo com o que eu vivi também, né? E a minha intenção aqui é que a gente comece uma conversa. Então, se você viu esse vídeo, se você tem perguntas, se você tem críticas, sugestões, ideias, coloca aqui embaixo, tá? E o meu desejo é ir fazendo vídeos, né, de acordo com as ideias que ele vai trazendo, especialmente nesse livro, né? E a gente poder ir conversando sobre isso e vendo o que pode ser mudado, tá? E aqui embaixo no vídeo eu vou colocar também os meus Instagrams, se vocês quiserem lá olhar os meus trabalhos. Mas a principal razão para mim dessa série é a gente realmente abrir uma conversa, porque essa transformação, como ele mesmo diz, né? A gente vai passar da era da separação para a era do interser. E a era do interser é sermos juntos, é sairmos dessa separação e olharmos para como podemos construir juntos, né? Então, você que está assistindo é muito importante para mim, porque só de você assistir, já sei que você teve a curiosidade de vir aqui assistir. Então, venha, comente, fale e vamos conversar sobre isso, tá bom? Gratidão e um ótimo dia para você.